Bom dia a todos. Mais um gênio nós vamos falar agora, seguindo a sequência dos gênios guardiães da vida. Vocês que estão mais habituados a ouvir esses vídeos, né? Hoje nós vamos falar do Nanael, que é o gênio 53. Ele vibra nos dias 23 de julho, 4 de outubro, 11 de maio, 16 de dezembro e 27 de fevereiro. Das 17h20 às 17h40, quer dizer, de 5h20 às 5h40 da tarde, né? Os salmos são o 53, o 125 e o 47. Esse gênio, ele auxilia os bons nas altas ciências e no sacerdócio, magistério, eloquência e advocacia. Você repara aqui que ele atua em cima de todos aqueles que usam muito o chakra laríngeo. É o chakra do poder. São aqueles que precisam dar aula, aqueles que precisam falar, porque um sacerdote é aquele que tem que comunicar, passar para as pessoas os seus ensinamentos, né, religiosos. E o magistério também usa o sentido da palavra, né? Totalmente. E o sacerdócio, enfim, a eloquência é a base disso tudo. Então ele ainda frisa aqui que ele vibra a eloquência das pessoas. Isso tem a ver com o chakra laríngeo, que é o da garganta. Ele vibra na cor azul, né? E com a nota musical, a nota musical desse chakra é a nota Sol. E é o primeiro dos chakras superiores, né? Porque o cardíaco é o intermediário e o laríngeo é o chakra, depois vem o frontal, depois vem o coronário, aqui na cabeça. Estou botando aqui a mão nos pontos onde ele tem o eixo, né? E como a gente já falou aí em outros vídeos, o chakra é uma roda que é ligeiramente afastada do corpo denso. Então, quando ele fala que auxilia os bons nas altas ciências e no sacerdócio, magistério, eloquência e advocacia, nós já tivemos oportunidade também de realçar que ser bom é cumprir com a sua consciência, né? O ser bom é ser uma pessoa consciente daquilo que está fazendo e com o sentido da responsabilidade de saber o que deve ou não ser feito, quando deve ser feito. Então, esses são os bons. E geralmente, óbvio, geralmente não, estou até sendo muito brando, é aquele que faz pelos outros, ou seja, ele não vive a vida no seu egocentrismo, no seu egoísmo, ele vive a sua vida pelo que ele pode contribuir com a sociedade. No sentido social, é aquele que tem consciência da sua cidadania, né? Então, é o bom, é aquele que tem a responsabilidade das suas próprias condições. Então, você vê, ele fala aqui do sacerdócio. O que é o bom sacerdote, né? Já que ele disse que ele vibra os bons. O bom sacerdote é aquele que, de forma correta, ele passa a sua crença. Óbvio que a gente sabe que crença religiosa, cada um tem a sua e devemos respeitar todos com as suas crenças. Então, o bom sacerdote é aquele que tem a responsabilidade da sua missão sacerdotal, né? Seja lá em qual religião for, porque é o que menos importa. O que importa é exatamente ele ter consciência daquela sua própria prática religiosa e ter, então, com honestidade, fazer sem mistificações, né? Porque na parte de religião, por exemplo, existe muita mistificação, né? Através de gerar medo, né? Medo de não fazer isso, medo de não fazer aquilo, tem que ir de forma forçada às práticas religiosas, e na verdade não é por aí, né? A gente tem que ter o livre-arbítrio de cada um respeitado. É óbvio que aquele que tem uma consciência maior das suas práticas religiosas, ele vai buscar ter uma assiduidade, uma disciplina, né, na prática religiosa. Então esse é o bom, é aquele que tem essa disciplina, que tem o comprometimento com a sua missão, né? E aí ele colocou aqui, entre os bons,
no sacerdócio, quer dizer, os sacerdotes, né, que tem é, que, dirigir as práticas espirituais, no magistério, os professores, né, todos aqueles que ensinam e precisam muito do chakra laríngeo, né, e que tem que liderar as turmas, porque o professor é, antes de tudo, um líder, né, porque senão você assiste uma aula em que você não acredita muito naquele professor, logicamente a aula não vai ter o mesmo desempenho daquele que consegue empolgar a turma com as suas palavras, né? E sempre a esse gênio dar ao magistério, aquele que ensina, uma sabedoria e intuição para saber conduzir as suas aulas, enfim, em qualquer matéria, né? Porque a gente fala o magistério de um modo geral. Tudo que se ensina é magistério, só que nesse caso específico nós estamos falando de uma vibração divina sobre a pessoa que está ensinando alguma coisa. Então, e auxilia também no momento em que ele estuda. Aliás, ele fala, auxilia os bons nas altas ciências. O que é alta ciência? São as ciências que vêm para o benefício da humanidade, né? São as descobertas de novas condições. A gente vê, por exemplo, a gente fala um exemplo prático, a genética, né? A genética é uma coisa maravilhosa, né? Descobrir tudo que o corpo humano tem já implicitamente na sua genética. E hoje em dia se fala muito em epigenética, que é não necessariamente achar que o sujeito tem um gene qualquer, que aquele gene vai provocar determinada ação, né? Uma doença, por exemplo. E no caso da epigenética, ela demonstra claramente que o gene ele só vai fazer efeito, em verdade, de acordo com um poder detonador daquele gene. Senão ele fica ali parado a vida toda e não vai atuar. Então, quando a pessoa tem um determinado gene, tem um gene, ele tem hereditariamente o gene de um câncer qualquer. Isso não quer dizer nada, ele só quer dizer a hora que se descobrir qual é a substância, né, o elemento, ou o que for, que detona aquele gene para gerar um processo cancerígeno. Mas a gente sabe que esses processos de doença também não são provocados somente pelo gene, eles têm outras condições, que é a disfunção, né, do corpo. Muitos alimentos são disfuncionais, eles provocam uma disfunção no organismo, como por exemplo, eu vou citar um exemplo bem prático aqui, uma água com pH abaixo de 7, né, 7,3 para ser mais preciso, essa água desidrata. O pessoal pensa que está bebendo água, mas não está. E às vezes eu vejo nas garrafas água com 6 de pH, devia ser proibido, porque uma água de 6 de pH, ela falta 1,3 pontos de pH, só que esse 1,3 pontos, ele é logarítmico, então é 100 vezes mais. Quer dizer, ou seja, ele está essas 100 vezes mais com menos, ele não vai hidratar o corpo, ele vai desidratar. Sabe por que vai desidratar? Porque o corpo vai se obrigar a colocar aquela água, a compensar aquela água no seu pH, porque o corpo não pode ficar, né, logicamente, principalmente na corrente sanguínea, com pH ácido, que aí a pessoa morre, literalmente morre. Então o corpo começa a puxar o pH, né, as substâncias alcalinizantes do osso, de uma porção de lugares. E aí a água, ao invés de fazer bem, hidratar, que é necessário, principalmente depois de uma certa idade, a gente vê que, olha, muita doença de idoso é por falta de água. Porque quando a pessoa vai ficando mais velha, vai perdendo a vontade de beber água, até esquece de beber água, né? Porque também a idade faz ter a memória curta, então não se lembra que tem que beber água. E a falta de água gera uma porção de disfunções no corpo, né? Então, nesse caso que nós estamos falando aqui, né, em função das altas ciências, né, que tudo isso a gente vai descobrindo pelo estudo científico. E esse gênio Nanael, que é o gênio 53,
ele dá ao cientista todas as condições, inclusive intuitivas, né? Fortalece muito a intuição de quem lida com essas ciências, que vão fazer bem para a humanidade, né? Não é a ciência da bomba para matar, é a ciência, por exemplo, da energia atômica, né? Aquele que vai usar para fins pacíficos, etc., né? Então, é uma vibração muito forte. E aí, a advocacia também usa muito esse chakra laríngeo, né? O chakra, porque como é que um advogado vai defender oralmente a sua tese, né? Num processo. Obviamente, ele escreve, e se ele é bom na escrita, quando são processos cíveis, né? De um modo geral. Mas ele tem sempre o momento de defender oralmente, junto aos juízes, né? A sua tese para ganhar a ação ou para ter um bom desempenho na ação. E aí esse gênio Nanael, ele traz essa capacidade, e o que eu falei, atua muito no chakra laríngeo. Então, fiquem de olho nesse gênio 53, vibrem, cantando os 3 salmos que nós falamos, o Salmo 53, o 125 e o 47. O 53 é o número do gênio, né? O primeiro salmo é sempre o número do gênio. E aí você vai ver que as suas intuições vão ter uma elevação muito grande. Você vai ficar mais intuitivo, você vai ficar mais lúcido naquilo que você faz nesses campos, principalmente, que nós falamos aqui agora. E eu vou ficar por aqui hoje, e vocês curtam esse vídeo se gostaram, vejam os demais vídeos, que olha, já vamos para quase 100 vídeos aí. Nós estamos caminhando para quase 100 vídeos, né? Eu espero que até o fim do ano já tenhamos chegado aos 110, porque ainda faltam 20 para o Gênios Guardiães da Vida, e eu acho que já passamos de uns 90 e pouco aí, em torno de 110 pelo menos a gente vai ter até o fim do ano. Mas cada vídeo, você vai ver, é diferente do outro. Não tem um vídeo igualzinho, não. Não pensa que viu um, já serve para ver todos, ou acha que vai ver o vídeo do seu gênio, já viu tudo, que não é. Tem muita coisa que a gente fala baseado nos nossos conhecimentos, na nossa vivência, na nossa experiência, na espiritualidade, que vai ajudar muita gente que se dedica a assistir esses vídeos, né? E aí você pode compartilhar com todas as pessoas, né? Isso é importante também, a gente dar divulgação ao canal da Ordem da Coroa, e você pode contribuir com isso, divulgando, até para ajudar outras pessoas, né? Porque a intenção nossa é ajudar. E a Ordem não tem intenções financeiras, né? Isso não quer dizer que não aceite doações, isso é outra coisa. Mas os serviços espirituais praticados na Ordem não são cobrados. Isso é um diferencial muito importante, porque onde há dinheiro não há a espiritualidade. Dinheiro não se mistura com espiritualidade. Então nós não podemos olhar um paciente aqui como um cliente que vai nos sustentar como um médico, que é razoável que ele cobre pela sua consulta, porque aquele é o trabalho dele para sobreviver, né? Então o médico estudou, gastou, investiu e precisa ter a resposta desse cumprimento da sua profissão. Já o serviço espiritual a gente ganhou de graça, os conhecimentos, a mediunidade, tudo que a gente usa aqui, a gente não pagou nada por isso. Então como é que eu vou cobrar algo que eu não paguei nada e que vem de Deus, né? Aí eu não vou mercantilizar os ensinamentos divinos, né? Por isso é muito claro, é fácil de entender que a gente não deve misturar espiritualidade com dinheiro. Então, ficamos por aqui. Conto com esse apoio de compartilhar, de colocar aí seu comentário, de trazer sugestões ou alguma pergunta. Se por acaso em cada vídeo você teve uma dúvida, escreva aí no próprio canal da Ordem da Coroa no YouTube, ou pode entrar no nosso site, ou no Fale Conosco, né, no www.ordemdacoroa.com.br, que você está vendo aí no vídeo, né? E aí nós vamos assim dando uma dinâmica melhor a esses vídeos, que o importante é que cada um se autorrealize, né? Através desses conhecimentos que a gente busca passar. Então,
Por hoje é só, o meu mais profundo namastê e muito patai para todos.